arte tem o poder de transformar, de contar histórias e de revelar a essência de quem a cria. Em Alegre, uma cidade pequena, mas rica em cultura, mulheres encontraram na pintura uma forma de expressão, de resistência e de transformação. Para essas mulheres, a arte não é apenas uma ocupação. É uma maneira de transformar o mundo ao redor delas e dentro delas. Olá, me chamo Graciane Garcia e eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu pinto mais ou menos há uns 20 anos. Eu sempre pintei, sempre gostei de pintar. Desde quando eu era criança, eu sempre tive um jeito diferente de olhar os objetos, a arte em volta de mim. E aí eu comecei a expressar a minha habilidade artística quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade. Eu me lembro que eu peguei na época existia, capas de CD. Eu peguei uma foto de uma capa de CD do Zezé de Camargo e Luciano e eu reproduzi usando a minha própria técnica e usando só um lápis preto. Eu pintei ele, fiz o desenho olhando e fiz ele todo em preto e branco. Eu lembro que na época o meu irmão mais velho olhou e falou assim: nossa, como você fez isso? Eu falei: fiz olhando. Ele falou assim: olha, você é talentosa, você explora isso mais em você. E isso, a minha mãe vendo a minha habilidade de pintar, ela começou a comprar materiais para mim, para que eu pudesse expressar minha arte em diferentes dimensões. Então eu comecei a desenhando, a pintando. Ela comprava tintas para mim, tintas de tecido, comprava os tecidos, eu pintava em tecido. Depois, lápis diferentes, lápis que proporcionavam os desenhos mais interessantes. Depois ela me colocou em aulas de crochê, de vagonite, de marca, só que eu sempre voltava para a pintura. E aí aconteceu que eu conheci uma pintora aqui em Alegre, que é uma grande amiga minha, Jaqueline Valadares. Fui trabalhar com a Jaqueline e ela me ensinou a pintar. Me ensinou a parar de ter medo, me incentivou, na verdade, a não ter medo de expressar a minha arte. E eu fui desenhando, fui pintando, fui ampliando. Ela me deu uma pasta preta com várias folhas brancas, e aí eu comecei a desenhar, criar telas, Ela dava aula de telas, criar telas. E aí aquela pasta preta fez um sucesso entre as alunas dela, que todo mundo queria fazer as obras que eu havia desenhado. E aí eu vi que assim, eu comecei a dar importância pro meu talento, porque até então eu achava que aquilo era algo assim, que eu sabia fazer e não tinha muita importância, muita relevância, Aí eu comecei a dar aula de pintura. E aí vi o quanto isso me fazia bem e o quanto fazia bem para as minhas alunas. Aqui eu estou com umas telas de um projeto que eu dei aula no CRAS e trouxe para dar uma retocada para entregar para as alunas. As alunas que eu atendi são alunas menores de idade, são alunas de 10, 11, 12 anos. E aí elas ficaram super felizes com uma aula, só que não deu para a gente acabar e acabou que eu trouxe para casa para poder dar uma retocada. Então, pessoal, pensando na minha trajetória, surgiu a oportunidade de gravar e contar um pouquinho sobre a história das mulheres que pintam, que usam da arte, da pintura em tela, para abrilhantar a própria vida, para abrilhantar a vida dos outros, para ter uma forma de ganhar dinheiro,
para sair da depressão, para curar as feridas internas. E aí eu reuni 3 grandes amigas para poder falar um pouquinho sobre como a arte entrou na vida delas e como a arte mudou a vida delas. Segue aí a sequência das entrevistas. Valéria, fala para mim um pouquinho de você. Eu comecei a pintar porque eu vi uma exposição, né, de uma pessoa que você trabalhou com ela, Jaqueline Valadares, Jaqueline. né? Eu acho que desde meus 9 anos eu gostei de pintura. Eu lembro que existia um colégio das irmãs aqui, onde que funciona a Fafia hoje, e as irmãs que gerenciavam o colégio, então era assim, tipo uma escola particular, só estudava lá alta classe. E elas fizeram um projeto para atender essas crianças da escola pública, e eu estudava no Aristeu Guiar, e eu fui fazer aula de pintura com elas, com as irmãs lá. Só que lá era aula de pintura de tecido. Então, a aula de pintura de tecido, ela não tinha essa técnica de pincel, essas coisas assim. A gente fazia folha, uma folha seca, a gente ensinava a gente molhar na folha de tecido e transferir para pano de prato, né? A florzinha a gente fazia com quiabo cortado. Olha. O chuchu lá fazia o formato da flor. Não tinha esse negócio de chapinha de molde vazado, que fala, né? Então, minha mãe até hoje tem esses paninhos pintados meu em casa. Eu uso até hoje, com 9 anos que eu tinha. Aí depois, passado, né, casei, etc. E a dona Terezinha, né, começou a dar aula dessa técnica de pintar no espelho. É pintura reversa, você pinta de trás para frente. Você põe o vidro e bate por trás. Ai, que legal! É uma pintura de reflexo no espelho, mas é pintado no vidro. O vidro já vem com um desenho contornado e você vai preenchendo ali por trás com uma esponja de algodão e você limpa a pintura com cotonete. Olha, eu nunca tinha visto essa técnica. Eu não sei o nome certo dessa técnica, só sei que é pintura reversa. Olha, pintar no espelho. No vidro. Você pinta no vidro. Depois que a pintura está pronta, você coloca o espelho atrás e bota a moldura. A gente está aqui na loja onde a Valéria comercializa as telas dela. Aqui, plano de fundo, aqui nós temos as telas dela. E a Valéria também pinta caixas em MDF. Legal para vocês verem. Ó, Valéria, fala para mim, Valéria, um pouquinho dessa técnica. Essa técnica aqui foi uma furada, né? Assim, uma furada que deu certo. Uma furada que deu certo? A Pretinha começou a ensinar uma aluna lá em Celina. Não, foi aqui na sua casa. Foi aqui em casa, aqui com quem? Mas você ensinou também a penha, lá em Celina. Foi a penha aqui na sua casa? Aqui em casa. Que ela tinha enjoado de pintar a tela e ela queria pintar a caixinha. Aí eu vi ela ensinando a penha, né? Aí eu falei, esse trem é fácil. Você pinta a tela, eu vou pintar isso aqui, né? E comecei a pintar, fazer. E hoje virou uma profissão de fazer feira, né? Hoje eu faço feira de artesanato com MDF e com a tela pintada. E a Valéria, na nossa região aqui de Alegre, ela é uma das pioneiras em fazer essas caixas de MDF por encomenda. Tem várias aqui, ó. Depois a gente vai mostrar um pouco do trabalho da Valéria. Valéria, fala para mim o que a cultura ligada à arte trouxe para você de diferente que você nunca tinha vivido antes? Olha, eu sou inserida na cultura de Alegre em si desde a época da Proarte, em 95, quando a Proarte foi fundada, né? Eu sempre fiz feira com as meninas, eu não mexia com MDF, eu mexia com tela de pintura. Eu comecei a pintar, já não tinha onde colocar a tela, eu tenho que arrumar um válvula de escape, né, para mim sair com essas telas. E também comecei a fabricar tela, porque na época da aula de pintura, a pessoa que fabricava a tela parou de fabricar. E eu também, naquele impulso, comecei e hoje eu tenho uma fábrica até hoje, de telas de pintura. Então eu ainda forneço a tela branca para as alunas pintarem em casa ou no curso, etc e tal. Mas essa parte da cultura de Alegre, eu ainda participo, né, da Associação Proarte, hoje estou como presidente, né? Então a gente faz a nossa feirinha todo primeiro sábado do mês, tem a nossa feirinha ali na pracinha da Funcionaria. E aí lá tem vários empreendedores, né? Hoje nós estamos com uma associação com 20 associados, né? Cada um produz um produto, um alimentício, o outro é artesanato, né?
E porque a Proarte ela atende tanto na agroindústria quanto no artesanato, né? Então é uma coisa que funciona, que dá certo, é uma fonte de você vender o seu produto, você mostrar o seu trabalho, né? E fazer uma propaganda, né, do que você faz. Tem muita gente, eu creio que tem muita gente aqui em Alegre ainda com muito potencial de mostrar, que ainda não teve coragem de botar para fora. Então eu acho que eu falo assim, é uma coisa muito maravilhosa. É trabalhoso? É. É desgastante? É. Mas é gostoso, dá frutos. Eu vejo que na feira, às vezes, eu não vendo nada, mas a pessoa vê, depois me procura na frente, né? E também dou aula de pintura, né, na minha casa, né? Quando a Petinha saiu da que a gente dava aula junto, eu perdi o medo, comecei a dar aula para criança. Ai, que né? legal. E hoje, meu forte maior é criança. Tenho, acho que 2 adultos, mas o forte maior é criança. Olha que legal. E é uma terapia, né? Eu até comento muito com a Keila Provetti, que ela é psicóloga, né? Psicóloga. Né? Ela fala, Valéria, eu te indico alunos assim, que vêm para cá, seus meninos fechados, né? Que tem dificuldade de conversar, de se abrir. E aqui não, que eles começam a pintar, parece que o horizonte deles vão se abrindo. Ai, que legal. E meninas, a mãe fala, nossa, como meu filho mudou. E muda, porque eu acho que essa pintura é uma terapia, tanto para as pessoas que procuram por uma fuga, uma cura, para aquelas também que não tem nada. E ali a gente viaja na pintura, Verdade. né? Valéria, eu queria te agradecer por ter participado desse projeto. Esse projeto, para mim, está sendo um divisor de águas, porque é um documentário, algo que, assim, que eu queria muito fazer. E não teria como fazer esse documentário se eu não falasse com você, se você não fosse minha primeira entrevistada. Então, Pretinho, eu sempre via muitas telas, né? E eu achava aquilo muito lindo, mas eu nunca tinha pensado em fazer. Aí um dia eu cheguei, você estava dando aula lá na Valéria, eu fui lá, que a Luciene, minha irmã, fazia aula com você, e a Luciene estava lá. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, epa, eu também quero fazer isso. Aí te chamei, você foi, me passou a lista de todos os materiais, do que precisava, mas no fundo você pensou assim, ela não vai voltar. Aí no outro dia eu cheguei lá na aula e eu fui uma das suas alunas que não faltava a sua aula. Você começou a dar aula em Jerônimo Monteiro, que é a cidade vizinha, e eu fui com você para lá também. E continuei com você até você engravidar e parar de dar aula, né? Por conta de não poder mais dar aula, mas fui até o final com você. Pintei inúmeras telas, eu não tinha mais lugar de colocar tela. Eu vendi tela para os outros, eu fiz consórcio de tela, mas eu não queria parar de pintar, eu queria continuar a pintar. Então, eu sempre fui muito estressada, muito ansiosa. E o tempo que eu passava lá, minha mente desligava de tudo quanto é problema. Eu esquecia tudo que estava lá fora e eu ficava só ali. Aquilo ali me acalmava por dentro. E tinha um outro fator também que me alegrava muito, é que a minha mãe sempre foi uma amante de coisa bonita. De bordado, de pintura, de crochê, de marca, ela sempre gostou muito dessas coisas. E ela era apaixonada nas telas que eu pintava. Ela ficava esperando fazer aula à noite e ela ficava esperando eu chegar em casa para poder ver a tela que eu estava levando aquele dia. Então, assim, isso era um ponto muito positivo para mim. E quando chegava as pessoas lá em casa também que encantavam com aquelas telas que estavam lá. Aquilo me trazia uma alegria tão grande e eu sempre falei uma coisa que a vida toda eu falei. Aí a pessoa falava assim, é você que pinta? Aí eu falava assim, eu e a minha professora, porque sem ela eu não pinto. Eu lembro que você falava. Sempre falei isso, eu e a minha professora. Aí todo mundo, eu assinava a tela, mas falava, eu e a minha professora, sem ela eu não consigo. E aí a gente foi pintando, e assim, eu tenho muitas telas em casa até hoje, né, da época que a gente pintou. Isso me trouxe um período muito bom de uma calmaria, de ter tempo, porque minha vida é muito agitada. Então, aquele tempo eu tirava para estar ali, me fez muito bem e eu sinto muita falta disso. E eu estou no momento que eu estou precisando muito disso, dá jeito de voltar. Dá jeito de voltar, porque eu estou precisando muito de me desligar, porque ali é uma coisa que a gente consegue, você viaja naquilo ali. Verdade. Quando está criando, você está jogando aquelas coisas, principalmente quando a professora dá o toque final, que é dela, né? E que mistura aquelas coisas e você vê de uma simples tinta em cima de uma tela branca,
sendo transformado e sendo criado coisas lindas ali. Então, assim, é uma sensação muito boa, uma realização muito grande que a gente tem quando você coloca uma tela numa parede, que você vê aquela tela lá linda, é muito bom, muito bom. E aí teve o lado também que aquilo também me ajudou financeiramente, porque como eu não tinha lugar para colocar tanta tela, eu comecei a vender tela. Então, assim, no final quase que eu bancava o meu curso com as vendas de tela que eu fazia, porque assim, eu fazia para me realizar, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas o meu gasto dali eu tirava todo vendendo as telas, porque eu não tinha condição de ficar com todos, não tinha lugar, não tinha espaço físico para poder colocar, então acabou que assim, o próprio curso se mantinha, né? Legal, isso. Legal. Estou aqui agora com uma aluna minha, a Lidiane. Ela é a nossa aluna do nosso projeto, né, de pintura aqui do CRAS. E aí, Lidiane, eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi a sua experiência pintar aqui com a gente hoje. Então, uma experiência foi muito boa, né? Porque eu já tive aulas de pinturas, mas foi pintura em tecido. Tive 2 aulas de pintura em tecido. Foi muito bom, né? Aprendi muito, mas pinturas em telas, assim, por experiência, meu, pintar é a primeira vez. Porque eu tive uma, mas não tive muita experiência, porque eu acabei não pintando. E essa experiência que eu tive agora eu adorei, porque eu fiz praticamente quase tudo. Eu posso falar que foi meu, né? O acabamento que ela me ajudou, você me ajudou muito. E eu aprendi muito e eu tenho certeza que eu vou tentar fazer em casa, né? Bom. E igual a menina tinha falado, agora a gente pode falar que o quadro é nosso, que a gente que pintou, e eu gostei muito. Ai, que bom. Lidiane, fala pra mim, você tinha comentado comigo que você já pintava tecido, né? Você também continua pintando tecido ou não? Ai, agora eu parei, né? Quando eu fiz as aulas, aí eu comecei, comprei material, fiz em casa, consegui vender alguns panos de prato, né? Eu tenho até fotos lá no meu Facebook, mas aí eu parei, né? Quando engravidei, aí não tive tempo, aí acabei parando. Mas eu ainda tenho vontade de voltar, né? Mas as condições também, né? Não favorece agora no momento, mas eu ainda estou pensando em voltar. Ai, que legal. Quem sabe, né? Que legal. E você pensa em fazer telas para vender depois dessa experiência de hoje? Menina, a vontade sempre dá, né? De fazer. Mas aí eu fico pensando, será que sozinha eu vou conseguir fazer os acabamentos? Porque o que pega mais ali é os acabamentos, né? Que você falar tudo assim, você pintando aquela mão livre assim, cara, o seu pensamento vai embora ali, naquele negócio ali é muito bom, desestressa, mas fazer assim para vender no momento eu já não sei, porque eu não sei se eu vou ter essa prática, né? Porque aqui eu fiz com ajuda, né? Agora sozinha no momento eu acho que eu ainda não tenho essa prática, eu tenho que praticar mais. E se tivesse mais oportunidade de mais cursos assim relacionados à pintura em tela, você gostaria de fazer? Gostaria, porque todos que tem eu faço. Toda vez que aparece, né? Cursos gratuitos assim de pintura, eu sempre me inscrevo, sempre participo, porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto, né? E do mesmo jeito, eu mexi muito com unha, então já é um design, né? Aí você vê ali, quando você vai ver, você já tá fazendo na unha uma coisa muito legal. Ai, legal. E você tinha comentado comigo que quando você tá sentada aqui pintando, sua cabeça esquece, né? Fala um pouquinho sobre isso. Nossa, Deus do céu, eu tava ali pintando, então quando você tava ajudando, minha cabeça tava longe. Estava em outro lugar e é uma coisa assim, que desestressa mesmo. Você vai ali, você está concentrado naquele negócio, você esquece dos problemas de casa, do trabalho, do dia a dia. Esse negócio é uma terapia, né? Pintura para mim é uma terapia, muito bom. Eu gosto muito. Lidiane, eu fico muito feliz de você ter gostado. Eu adorei te conhecer. Adorei também. Tá bom? Espero Obrigada. que a gente possa se encontrar de novo no mundo da pintura. Isso aí, eu que agradeço por essa oportunidade que vocês me deram de estar aqui, de participar dessas aulas. Com certeza, se tiver mais, eu estarei aqui, com certeza. Gente, pode contar comigo. A Lidiane pintou essa tela aqui hoje e pintou uma outra ali que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Isso aí. Abraço, a gente fica por aqui. Beijo. Cada tela conta uma história e cada pincelada, feita por mãos femininas, carrega a força de quem transforma o próprio destino. Essas mulheres, em suas cores e formas, mostram que a arte é uma extensão de suas almas,
tocando quem está ao redor e deixando uma marca que perdura.